Lendo notícias para você. G1 Tecnologia. Uber, uma história repleta de escândalos. Consórcio de jornalistas revela que Macron facilitou a implantação de Uber na França. Não é a primeira vez que a empresa se envolve em polêmicas, com histórico de assédio, pirataria, espionagem industrial e disputas judiciais. Por France Presse. 11 de julho de 2022, às 16h46 da tarde. Atualizado há uma semana. A história da plataforma de transporte Uber, criada em 2010, está recheada de escândalos de assédio, pirataria, espionagem industrial e disputas judiciais. A mais recente foi revelada por uma investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Mostrou neste domingo 10 que a empresa de transportes Uber usou táticas eticamente questionáveis e potencialmente ilegais para impulsionar sua frenética expansão global há quase uma década. Mas essa não é a primeira vez que a empresa se envolve em polêmicas. Confira casos anteriores. Independentes ou assalariados. Desde o início, a Uber esteve na mira por suas práticas trabalhistas em dezenas de países. A companhia defende com vigor o uso do Estatuto de Trabalhador Independente, mas decisões judiciais em muitos países a obrigaram a reconhecer como empregados os seus colaboradores. Em 2021, a Justiça Britânica colocou um ponto final em 5 anos de julgamentos e determinou que a Uber deveria garantir um salário mínimo e férias remuneradas a seus motoristas. 2 meses depois, um acordo histórico permitiu que os 70 mil motoristas da Uber fossem representados por um sindicato. Pouco depois, as justiças francesa e holandesa consideraram que os motoristas estão regidos por um contrato de trabalho. Em 2019, a Califórnia também passou a considerar os motoristas da companhia como assalariados. Porém, em 2020, a Uber iniciou uma contraofensiva mediante a aprovação de um referendo sobre o Estatuto de Independente dos Trabalhadores. Contudo, um juiz considerou o referendo inconstitucional, levando a Uber a apresentar um recurso em seguida. Assédio. Em 2017, a Uber, acusada de tolerar uma cultura sexista e violenta, iniciou uma investigação interna. Seu cofundador, Travis Kalanick, se viu obrigado a renunciar por incentivar práticas brutais de gestão. Ademais, a empresa demitiu 20 trabalhadores após 215 denúncias de comportamento inapropriado e intimidação em todo o mundo. Na Índia, um dos dirigentes da companhia foi demitido após tentar desacreditar o depoimento de uma mulher violentada por um motorista em 2014. Em 2018, uma ex-engenheira da Uber apresentou uma queixa em São Francisco por ter um aumento salarial negado após denunciar casos de discriminação e assédio sexual contra mulheres na companhia. Aparentemente, ela desistiu do processo após um acordo confidencial no qual a empresa pagou 10 milhões a diversos funcionários para evitar ações na justiça. Espionagem industrial. Em 2017, a justiça americana investigou suspeitas de corrupção no exterior sobre o uso de programas ilegais para espionar a concorrência ou contornar a fiscalização das autoridades. A Uber implementou uma estratégia sofisticada para destruir, esconder, dissimular e falsificar registros e documentos com a intenção de impedir ou interferir nas investigações do governo, segundo a Procuradoria dos Estados Unidos. O ex-responsável de inteligência da Uber revelou ter recebido 4,5 milhões de dólares para não criticar a empresa. No início de 2018, a Waymo, uma filial da Google para desenvolvimento de veículos autônomos, acusou a Uber de ter roubado segredos tecnológicos sobre o sistema de direção autônoma. Naquele ano, a Uber teve que interromper durante vários meses seus testes após a morte de uma mulher atropelada por um carro autônomo da empresa do Arizona. Para resolver a demanda, a Uber pagou a Waymo 245 milhões de dólares. Pirataria de dados. Em novembro de 2017, a Uber admitiu que os dados de 57 milhões de usuários, clientes e motoristas foram hackeados. A empresa sabia disso desde novembro de 2016, mas depositou 100 mil dólares para os hackers para que se mantivesse em silêncio. Em 2018, a França condenou a Uber a pagar uma multa de 400 mil euros por ter escondido esse hackeamento. A empresa também foi condenada a pagar 2 multas de mais de 1 milhão de euros na Holanda e Reino Unido. Você ouviu a notícia. Uber, uma história repleta de escândalos.
por G1 Tecnologia.